É muito bom estarmos na casa do Senhor. Para a maioria de nós, pela segunda vez nesse dia, agora em culto, para adorarmos a este Deus, para participarmos desse momento de culto até aqui. De tudo aquilo que foi falado até agora, dos nossos avisos, eu quero fazer mais um. Na verdade é um convite. Se porventura tiver alguém aqui nessa noite com a gente, seja participando aqui do culto ou nos assistindo pela internet, queira se tornar membro da nossa igreja, por favor, nos procure. Venha fazer parte desta igreja, desta caminhada, neste ano ou a partir desse ano de 2019. Será muito bom ter você que não é membro ainda como membro dessa igreja. Então, considere-se convidado, considere-se intimado a fazer parte dessa turma aqui. A gente tem muito trabalho, a gente tem grandes desafios. Nós temos um templo novo para construir, gente. Amém? Amém. Nós não desistimos disso ainda não. Amém? Amém. Então, nós temos um templo novo para construir. Nós temos a intenção de termos aqui um espaço maior, para que caiba mais pessoas, para que seja um lugar melhor utilizado pela igreja, para que a igreja ganhe visibilidade também. Então não é só um sonho, é parte de um planejamento dessa igreja. Não se esqueça de orar por isso. Você que é membro daqui, sabe de tudo que envolve a nossa construção nesse instante. O conselho não está parado em relação à nossa construção. Temos trabalhado dentro daquilo que é possível, que estamos juntos empenhados nesse desafio também. Bom, eu quero fazer uma oração nesse instante. Existe um casal de membros aqui da nossa igreja, creio que esteja nos assistindo, tá? Mateus, a turma está participando aí. O Nando e a Ana, é isso? Estão aí? Não é possível, se não tiver, liga agora. Tá sim. Que pena que eles não podem falar conosco, mas o Nando e a Ana estão de partida essa semana para a Itália. E o Nando falou assim: olha, pastor, eu não tenho coragem de ir lá despedir da turma não. Então, eu não gosto dessas despedidas. E eu só dei um abraço em todo mundo, depois a gente manda notícia. Mas olha por nós, estamos de partida. Nando e Ana se casaram recentemente para poder encarar essa viagem aí de transferência, de trabalho, novos desafios, e estão já de malas prontas. Nando, que Deus abençoe você e a Ana nesse novo desafio, nessa nova etapa de vida. E a gente sempre costuma dizer que quando os nossos membros, os membros da nossa igreja se dirigem para outras localidades, para outros países, nós cremos que eles vão como missionários também da igreja Casa de Pedra. Então nós vamos orar mais uma vez nessa noite, orar agora pelo Nando e pela Ana. E eu quero convidar você a se colocar de pé mais uma vez, para a gente orar por esses queridos irmãos que estarão nos deixando aqui, se dirigindo para um outro país. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos até agora neste culto. Obrigado pelos louvores, pela palavra Tua que é lida, pela mensagem do Senhor que já recebemos aqui, com certeza por Tua presença em nosso meio, por Tua presença em cada coração, pelo Teu Santo Espírito, dirigindo cada parte deste culto, através de nós, homens e mulheres imperfeitos do Senhor, mas usados pelo Teu Santo Espírito, capazes de produzir os frutos de adoração que o Senhor merece, por Tua única ação. Por isso nós te louvamos por esta igreja, e queremos de uma maneira muito especial, pedir as bênçãos do Senhor sobre o Nando e sobre a Ana, nessa nova etapa de vida, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor cuide deles, que o Senhor continue a dirigir seus passos e fazer deles instrumentos do Senhor, onde quer que estiverem. Abençoe seus familiares que aqui permanecerão, que sejam abraçados pelo Senhor, supridos por Tua graça. Abençoe essa igreja, os seus amigos, seus irmãos, que também com certeza sentirão pela partida deles. Por isso, Deus, nós rogamos essas bênçãos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Conversão. Histórias capazes de mudar o mundo interior. Eu quero desafiar você a não deixar de vir nos próximos 2 sermões. Creio que semana que vem, que nós teremos aqui um testemunho bem interessante de conversão.
Quero desafiar você a estar aqui nos próximos 2 domingos para não perder isso. Você que não veio na semana passada, você perdeu só o que nós falamos aqui a respeito do Salmo 51. Salmo 51, se você quiser aí abrir a sua Bíblia para dar uma olhada, só para recapitular o que está escrito lá, o que Davi escreveu, já vale a pena, só para a gente pegar aqui o fio da meada. Esse foi o texto básico da nossa reflexão na semana passada. O Salmo de Davi é um salmo quando nós vemos Davi se acertando com Deus. Depois de um erro grave, que trouxe consequências terríveis sobre Davi, sobre sua família, sobre o seu povo, por que não dizer isso? No Salmo 51 nós vemos Davi se acertando com Deus. Deus então, diante do pecado, Davi se coloca diante de Deus e diz: pequei contra ti somente. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. Ou seja, Davi está dizendo o seguinte para Deus: olha, eu sei que eu errei, e o Senhor está certo, coberto de razão, se o Senhor me julgar da maneira como o Senhor me julgar. Então Davi, neste salmo, nos ensina lições preciosas. A grande questão, e o que tem a ver então o Salmo 51 com uma série de mensagens que fala sobre conversão? Uma vez que essa palavra no Salmo 51 só aparece uma vezinha, quando Davi na sua oração ele diz para Deus assim, para que Deus ensine para ele sobre os seus testemunhos, sobre os teus estatutos, para que Davi possa falar a outras pessoas, para que os transgressores possam se converter ao Senhor. É a única vez que aparece a palavra conversão no Salmo 51. Mas eu trouxe aqui como um princípio, e talvez como um conceito sobre conversão, que é o seguinte: para mim, dentre tantas coisas que se pode dizer sobre conversão, a conversão é uma mudança de senhor. Conversão é uma mudança de senhor, ou seja, até a conversão eu decido a minha vida, eu sou o senhor absoluto da minha vida. A partir do momento da conversão, eu entendo que Deus precisa ser o Senhor da minha vida, que Deus é quem vai dirigir, que Deus é quem vai escolher por mim, que as minhas escolhas vão passar pelo crivo de Deus, pela bênção de Deus. É isso que a conversão faz, e a partir então dessa mudança de Senhor nas nossas vidas, aí sim há uma mudança de direcionamento, a mudança de direção, com uma nova vida, com novas expectativas, com uma nova esperança, como no próprio videozinho do início da mensagem aparece. Então, o que tem a ver o Salmo 51 com conversão? No pecado de Davi com Batseba, Davi está no seu palácio, no dia que ele deveria, no momento em que ele deveria estar com a sua tropa, com o seu exército, lutando, numa época em que os reis iam para a guerra, e Davi não vai para a guerra. Já começa errado. E ele então ali passeando ali pelo seu palácio, numa época em que o seu nome já é grande, que ele é o grande rei de Israel, ele vê então aquela mulher se banhando, e o final do resumo da história é, ele toma essa mulher para si, ele conspira a morte do seu marido, ele trama a morte de Urias, esposo dessa mulher, e Deus então o confronta. Ou seja, Davi, nesse exato momento em que ele faz tudo isso, ele é senhor da sua vida, ele é senhor de Israel, ele é senhor da história de Israel, ele decide quem morre, quem vive naquele reino. Qual é então a ligação de Deus, qual é o papel de Deus nessa história, ou qual é a maneira como Davi se relaciona com Deus? É como o senhor da sua vida nesse momento? Não é. Davi, nesse instante, ele é senhor de si e de Israel. Quando o profeta Natan vai confrontá-lo, ele cai em si. E ele percebe que ele errou contra o Senhor. Então, no Salmo 51, nós vemos Davi fazendo uma declaração, quando ele retorna para o Senhor. Ele retorna para o senhorio de Deus. Ele retorna a compreensão de que Deus é quem vai dirigir a sua vida, que Deus é quem dirige a sua vida. E assim, pensando neste conceito de que conversão é mudança do Senhor,
acontece uma conversão na vida de Davi. A gente falou um pouco sobre isso na quinta-feira aqui no estudo bíblico, porque se compreendermos que a conversão seja isso, todos nós precisamos de conversão constantemente. Nós não estamos falando de salvação e não estamos falando de justificação. É uma questão separada, é uma doutrina separada. A justificação é a ação pontual de Deus na nossa vida, na nossa história. Deus nos tornou justos em Cristo Jesus. Agora, conversão, quando eu decido hoje o que eu vou fazer da minha vida, eu sou senhor da minha vida, do meu destino, eu preciso entender que eu preciso voltar para Deus, eu preciso retornar para Deus. Então essa prática de conversão, de retorno ao Senhor, de convergir para Deus, é uma necessidade constante para mim e para você. E é bom ter isso em mente, para vez por outra nos percebermos que quantas vezes nós agimos como senhores das nossas vidas, das nossas histórias. E muitos ainda, na hora que a coisa dá errado, a gente aciona Deus. Não é esse o processo. Nós vemos então no Salmo 51, Davi retornando para Deus como servo de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você a história do nascimento de uma nação salva. Israel é uma nação que, quando é constituído, o povo de Deus, o povo de Israel, quando se constitui nação, já é um povo salvo. Deus assim resolveu. Aliás, antes desse povo ser povo, quando Deus fala lá com Abraão, no capítulo 15, como nós vimos hoje pela manhã, Deus fala assim: olha, esse povo que eu vou fazer através da sua descendência, que vai ser grande, tão numeroso como as areias, ou como a areia do mar e como as estrelas dos céus, esse mesmo povo será escravo de uma nação. Mas eu vou libertar esse povo. Antes desse povo mesmo existir, Deus já tinha decidido amar este povo e salvar esse povo, e ter esse povo para si. Mas embora seja uma nação salva, nós vemos ao longo da história de Israel, Deus convidando Israel a se converter. É o tempo inteiro Deus fazendo isso com Israel: vocês precisam se converter a mim. Chega num determinado momento que Deus fala: eu vou tirar o coração de pedra que existe em vocês e vou dar a vocês um coração de carne. Então Deus constantemente convida, exorta Israel, para que Israel pudesse se converter. Ou seja, não deixou de ser salvo, mas é um povo que precisa se converter. Há uma história de uma águia. Há pouco tempo, a gente em casa é surpreendido pelas perguntas dos filhos, e muito curioso às vezes, porque, principalmente quando eles já sabem a resposta. É terrível isso, né? O filho faz a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele quer ter certeza que você não sabe. Então, Natan me perguntou: pai, você sabe qual é o tamanho de uma asa de uma águia? Eu falei: não, né? Mas deve ser maior que uma galinha. É grande. E onde ele ouviu? Em algum lugar de TV, em algum livro, mas o fato é que ele sabia a resposta. Qual é a resposta a qual você precisa hoje? Qual é a resposta que você busca? Ou de qual pergunta? Diz que certa vez, conta-se a história, que um observador de pássaros estava ao redor das cataratas do Niágara, quando de repente ele avistou uma águia. E aquela águia, naquele voo absoluto, parecia que ela tomava conta de toda a paisagem, fiscalizando ali, enquanto aquele observador de longe olhava aquela águia. E de repente ela, num mergulho, ela pousou em cima de um animal morto que descia por aquelas águas bravias daquelas cataratas. E ela pousou ali. E ali ela ficou, e ela começou então a comer daquela carne. E
esqueceu, não se deu por conta que estava nas cataratas do Niágara. E diz aquele observador, que foi olhando quando de repente ela ali comendo, ela caiu na cachoeira junto com o bicho. E ele então, ao escrever essa história depois, ele falou, mas como pode? A gigante maestrina das alturas, bastava bater asas e se salvar. E ele escreve então uma frase nessa história, quase salva, porém fatalmente perdida. Muitos na igreja correm o risco de viver essas circunstâncias. São quase salvos, porém fatalmente perdidos, porque não se deram conta da importância da conversão sincera a Jesus. Fato é que Deus já resolveu quem Ele quis salvar. Mas a grande questão é, como nós respondemos a isso? Quais implicações de fazermos parte de um povo que se diz um povo salvo, o povo da Bíblia? Eu quero ler então com você esses dois textos. Hebreus capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. E quero ler com você Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Vamos primeiro a Hebreus 11. De 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu estou fazendo essa leitura na versão revista e corrigida. Agora Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Ou então a igreja pode ler esse texto. Homens lerão o versículo ímpar, ou os versículos ímpares. Gênesis capítulo 12. As mulheres lerão o versículo 2 e depois, juntos então, leremos o 3. Vamos lá, homens? 1, 2 e... Ora... Todos. Os dois textos em destaque. Primeiro, pensando na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, ela tem tudo aquilo que a gente pudesse falar nesse momento sobre essa epístola. Ela tem uma mensagem que ela permeia todas as suas páginas. O destaque que o autor quer dar é sobre a supremacia de Cristo. Cristo, na Epístola aos Hebreus, é tratado, é descrito como alguém superior a tudo na história de Israel. O sacerdócio de Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior, Cristo é superior a tudo, é maior que todos. Por isso, há esse destaque da supremacia de Cristo. Mas é aqui também no texto que nós lemos, que nós vimos o que Abraão fez, por intermédio da sua fé em Deus. Foi o texto que nós lemos, falando o que ele aguardava, o que ele esperava, qual era a sua relação com as promessas de Deus. Ou seja, Abraão passou a sua vida inteira, a sua história inteira, inspirado na palavra de Deus, e em busca do cumprimento de uma promessa, e de promessas que, muitas delas, ele não viu se cumprir. O autor aos Hebreus nos diz aqui que ele esperou sobre um santuário, que seria uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
E quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 22, nós vemos que a cidade da qual existem fundamentos, com Deus como seu construtor, o seu edificador, é a cidade santa, Jerusalém. Então nós podemos inferir que esta cidade, da qual o próprio Abraão esperou, não viu se cumprir, não viu surgir, não viu aparecer, mas caminhou a sua história inteira confiado nas promessas de Deus. Já o texto de Gênesis, a Gênesis é o preâmbulo da Bíblia. Se você quiser entender a Bíblia inteira, você precisa entender Gênesis. Todas as promessas que vão estar ao longo de toda a Bíblia, elas nascem em Gênesis. Tudo aquilo que precisa ser consertado nas promessas de Deus, ou na obra de Deus, aparece em Gênesis. O papel de Cristo em tudo isso está em Gênesis. A ideia, a noção ou a necessidade de que Deus é o único Deus, o único a ser adorado, o único a ser servido, o único a ser buscado, está desde o primeiro capítulo de Gênesis, quando nós vemos lá a descrição de como Deus criou céus e terra. Ou seja, Deus é o único Deus, desde as primeiras páginas da Bíblia. Então, o livro de Gênesis é de fato um preâmbulo da Bíblia. Mas é neste livro também que nós vemos que é o livro dos começos. E o livro do começo e dos recomeços de Israel. É onde nós vemos a história de Abraão, onde tudo isso surge. E pelo menos três começos são fundamentais no livro de Gênesis. O primeiro, logicamente, com Adão. A história do homem. O primeiro homem. Os primeiros relacionamentos. A primeira omissão. O primeiro pecado. A primeira família. A primeira desavença em família. Adão. E a coisa caminha do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 5. Porque no capítulo 6, a coisa já tinha ficado feia demais. No capítulo 6 de Gênesis, Deus declara que não vai agir para sempre no homem, porque este é mau. Ele diz: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é mau. E até ali, tudo que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 6, já faz com que Deus resolva a recomeçar. E ele manda então o dilúvio. E é o primeiro recomeço da história. E ele recomeça com Noé e sua família. E a história segue, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até o capítulo 11. No capítulo 11, a rebeldia humana chega ao seu ápice. Porque Deus, desde o início, desde que Adão surge no cenário, Deus fala com ele: encher a terra, multiplicar a terra, povoar a terra. Mandato cultural é o nome disso. E então, quando chegamos lá no capítulo 11, nós temos o quê? Quem lembra? Capítulo 11 de Gênesis. A Torre de Babel. E lá na Torre de Babel, o que essa turma quer? Fazer uma cidade, uma torre, onde eles pudessem ficar todo mundo juntinho ali, abraçado, vivendo uma comunidade nova. Não vamos sair daqui não, gente, vamos ficar aqui, para a gente não ser espalhado pela terra. Mas pera lá, mas foi justamente o que Deus pediu para vocês não fazerem. Então a maldade, a rebeldia do homem chega ao seu limite. E aí, Deus recomeça com um homem, Abraão. Capítulo 12, o texto que nós lemos. E Deus vai recomeçar essa história. Hoje pela manhã a gente estudou aqui essa história, passamos pela história de Abraão, desde o capítulo 11, versículo 27, até lá na frente, até o momento em que ele é mandado por Deus para sacrificar o seu filho. Agora,
Deus chama Abraão? Por que é necessário, nesse exato momento da história, Deus fazer desta maneira? O Senhor chama Abraão e manda ele sair da sua terra, e ele partir para uma outra terra distante e começar uma nova caminhada aqui. O que é isso? O que Deus quer? E aqui nós começamos então a construir essa ideia de Israel nascer como uma nação salva, porém carente de conversão todos os dias. Porque, em primeiro lugar, Deus chama Abraão para uma vida de fé. Deus chama Abraão para uma vida de fé. E o que é fé? Nós lemos aqui o que é fé. Capítulo 11 de Hebreus. Certeza de coisas que não vemos. Eu vou sempre bater nessa tecla, gente. Se a fé tiver a ver com a gente ter que ver as coisas, e abusando mesmo da redundância, não é fé. Não é preciso ver. Aliás, Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Deus chama Abraão para uma vida de fé. Sai da tua pátria, sai de Ur dos Caldeus. Essa nação era sensacional. Essa nação, na verdade, a Caldeia, é uma região lá da Mesopotâmia. Por que é importante falar sobre isso? Porque o profeta vai chamar essa terra da própria Babilônia, pela sua proximidade, porque ela se torna então a Babilônia. A origem de Abraão, então, a Caldeia, Ur dos Caldeus, é lá da Babilônia. A grande nação meretriz, assassina. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, ou adiantar as páginas da sua Bíblia, e lá no livro de Jó, no primeiro capítulo, quando Jó, aquela catástrofe que acontece na família, quando os filhos dele morrem, quando os animais são roubados, diz a Bíblia que os caldeus vieram e roubaram os camelos de Jó. E um autor bíblico bem conhecido de alguns de nós, o senhor R.C. Sproul, falando sobre o seu livro Deus Controla Tudo, ele diz o seguinte: a verdade é que os caldeus eram ladrões de camelo desde o início, e tinham uma raiva invejosa e cobiçosa de Jó. E a única coisa que por anos os manteve longe dos currais de Jó foi a cerca protetora que Deus colocara ao redor de Jó. Sendo-lhes dada a chance, os caldeus ficaram mais do que felizes em roubar os camelos de Jó. Ou seja, essa turma tem uma cultura local e nacional muito complicada. O profeta Abacuque nos diz que eles eram uma nação amarga e impetuosa. E naqueles dias as nações, ou os povos das nações, eles tinham práticas comuns. Abraão tem essa herança. Abraão é filho de um povo, de uma família pós-Babel. Ou seja, estão saindo. É a turma que quer cada um viver do seu jeito, que quer tomar conta das suas histórias, que quer viver assumindo o controle das suas ações. E então Deus chama Abraão para quê? Para andar com ele, numa relação de fé. Deus pega Abraão e muda Abraão de direção quanto à sua maneira de viver e decidir a sua vida. Deus chama Abraão para uma vida de fé. Queridos, irmãos e irmãs, a fé, ela não é uma experiência de fronteira. Eu vou repetir aqui algumas coisas que eu disse, creio que o primeiro sermão que eu preguei aqui antes de ser o pastor da igreja. Deixa eu repetir algumas coisas sobre fé que eu disse naquela ocasião. Primeiro, que a fé não é uma experiência de fronteira. O que eu quero dizer com isso?
Existem pessoas que vão lutando com suas vidas, com seus recursos, com a sua força, com as suas estratégias, e quando chega num determinado lugar dessa luta, dessa caminhada, onde a força não resolve mais, onde os recursos acabaram, onde as estratégias falharam, aí eles oram, pedem a Deus, exercitam a sua fé para que Deus, a partir de agora, que eles não conseguem avançar mais, pedem para que Deus os permita avançar. Ou seja, daqui até aqui eu vou sozinho, dali para frente eu não consigo ir mais, então eu aciono Deus através do exercício da minha fé, para que daqui para frente Deus é que possa fazer. Isso é uma experiência de fronteira, é fazer da fé uma experiência de fronteira, e a fé não é isso, porque a gente precisa ter em mente que quando eu estou usando, nós estamos usando os nossos recursos, Deus está com a gente. Mas a fé não é, de maneira alguma, uma alavanca que move o braço de Deus. E tem gente que acha isso, como se Deus tivesse parado, ficasse lá mexendo talvez nas alavancas que controlam o universo, mas de certa forma parado. Mas eu preciso de alguma coisa, e então eu exercito a minha fé, eu coloco a minha fé em prática. E a partir do momento que eu coloco a minha fé em prática, então é como se a minha fé sendo exercitada faz com que Deus se libertasse da sua inércia, e a partir daí Deus então começa a trabalhar em meu favor ou a meu favor. A fé não é uma alavanca que move o braço de Deus, porque Deus não está inerte e imóvel. Mas a fé não é também um instrumento que nos possibilite para desafiarmos o absurdo. Eu não estou dizendo que a fé não nos capacite para enfrentar os desafios, de maneira alguma, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a fé não é para isso. Tem gente que acha que a fé nos possibilita para desafiar o absurdo. E eu citei aqui, naquela ocasião, a história de um líder religioso, famoso no nosso país. Eu não vou citar nem de qual igreja, nem quem ele é. Mas ele foi entrevistado sobre fé. Então, a repórter perguntou, mas o que é fé? E ele falou o seguinte, bom, deixa eu te explicar. Imagine que você vai andando pela rua, um dia qualquer, e você dê de cara com 5 Rottweilers que acabaram de sair, de fugir da casa onde eles estavam, ferozes, daqueles que pegam e destroçam qualquer um pelo caminho. E aí eles estão vindo na sua direção. O que você faz? Você para, olha para cima, pensa em alguma coisa boa que ele acredita ser Deus, e não vai te acontecer nada. De novo, eu não estou dizendo que o fato de você ter fé em Deus, que Deus não vai te livrar dos Rottweilers, de maneira alguma. Eu estou dizendo que fé não é para isso. Meu amigo, se eu encontrar com um Rottweiler vindo na minha direção solto para a calçada, você pode ter certeza que eu vou subir aonde der na hora. E eu oriento você a fazer o mesmo. Essa mesma experiência sobre desafiar o absurdo, um outro pastor disse o seguinte: se você tiver fé, você será capaz de fazer um sacrifício financeiro por Deus. Eu tenho até medo de falar a frase aqui agora, porque se der uma pane e parar de filmar, já era, falei o que não devia. O pastor presbiteriano está falando isso, então espero que siga aqui a filmagem. Mas esse pastor dizendo que se você tiver fé, você será capaz de fazer um sacrifício financeiro por causa de Deus. Pega aí a chave do seu carro, deposita aqui no seu altar, no altar do Senhor. Dê a chave, todo mundo, dê a chave aqui do seu carro para a igreja, e Deus vai te dar em dobro. Se você tem fé, você é capaz de fazer um sacrifício financeiro para Deus. Você tem? O que eu estou dizendo é que fé não é para isso. Fé é o elemento pelo qual Deus deixou para nós
para que pudéssemos agradá-lo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então a fé é o elemento pelo qual nós agradamos a Deus, mas não é o elemento pelo qual nós usamos para Deus encher os nossos celeiros. Embora Abraão seja um homem rico, poderoso, com gado, com rebanho, mas não foi para isso. Deus chama Abraão para uma vida de fé. Dizem os historiadores que na região de Ur dos Caldeus foi encontrada muita coisa ali que parecia que era uma civilização avançada. E no meio disso que o nosso Abraão sai. É assim que Deus chama esse homem, para uma vida de fé. Eu sempre me lembro de uma cena de um dos filmes de Indiana Jones, quando eu vou falar sobre fé. Se não me falha a memória, Indiana Jones e o cálice sagrado, o cálice da salvação, alguma coisa assim. É por aí. E chega num determinado momento, o pai dele tinha recebido um tiro, está lá, morre, não morre, e ele tem que atravessar o último desafio. E ele tem um livrinho na mão que é quase que um manual. E ele chega num determinado lugar, o cálice está do outro lado, e ali é um precipício. E ele olha, aquele negócio não tem fundo. E chega, dá aquela vertigem. E ele fala, não é possível. Ele diz, é impossível saltar isso. É impossível saltar isso. E ele olha no caderninho, e o caderninho está escrito que o último desafio é um passo de fé. E é um passo de fé. Ele pensa, ele para, no limite do precipício, ele fecha os olhos, e ele dá o passo. E assim que ele dá o passo, se descobre que há uma ilusão de ótica. E ali tem uma ponte para ele passar, e quando a câmera do filme vira, dá para a gente ver ali a ponte, mas quando você olha de cima, não dá para ver nada. O que é a fé? A fé é você pisar onde não tem buraco, onde não tem chão. É pisar onde não tem chão e continuar andando a passos firmes. Foi para isso que Deus chamou Abraão, para uma caminhada sem segurança nenhuma, apenas confiado na graça, nas promessas e na companhia do Deus de Israel. Mas Deus chama Abraão também para uma vida de fecundidade. Deixa eu brincar com essa palavra aqui, eu não escrevi errado não, gente. Fecundidade é a capacidade de ser fecundo, de produzir, de reproduzir. Mas eu acredito que a fé, ela torne isso possível. A fé de Abraão tornou Abraão próspero, pronto para se tornar o pai da fé. O pai da fé vai formar filhos da fé. E por isso que a história de Abraão é uma história que mudou, ou pelo menos que influenciou a história de Israel. Eles falavam, nosso pai, o pai Abraão, o pai da fé, o exemplo de fé, toda a história de Abraão. E Deus fala com ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu farei teu nome grande, serás uma bênção. Para quem? Para todas as nações, para todas as famílias. Isso vai ser reprodutivo na sua vida, você será fecundo. Deus chama Abraão para uma vida de fecundidade. É a partir da fé que isso vai contagiar gerações e gerações até chegar nos nossos dias. É o exemplo de Abraão que nos inspira. Um exemplo de obediência, como nós lemos ali na Epístola aos Hebreus. Simplesmente ele obedece. E como isso é maravilhoso. Abraão poder caminhar confiado no seu Senhor, para ser uma bênção para as outras nações. O próprio Cristo, o Salvador, viria da linhagem de Abraão.
mas ele é chamado para uma vida de fecundidade. Você será o primeiro de uma grande nação. E eu vou passar muito rápido por isso daqui, porque eu quero chegar ao final dessa mensagem e relembrar isso daqui com você, com vocês. De certa forma, ele precisa reproduzir. Fecundidade tem a ver com isso. E deixa eu abrir aspas aqui para falar sobre isso na vida da igreja. Quando eu saí do seminário, ou quando estava no seminário, eu vi muito, e talvez antes de eu ir para o seminário, eu fizesse essas perguntas, ou essa pergunta. Sim, como é que eu faço para pregar o Evangelho? Eu não sei pregar. A ordem de Cristo é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas aí as pessoas falam assim, pastor, mas eu não sei pregar. Como é que eu faço para pregar? E aí o pessoal pede, faz um cursinho aí para ensinar a gente a pregar. Tá, dá para fazer, mas nem todo mundo procura o pastor para um curso de pregação, para sair pregando. E é uma grande dificuldade, então. Então como é que a gente cumpre essa ordem? E é preciso então achar de alguma maneira, né, Ronaldo, um mecanismo que ajude as pessoas a pregar o Evangelho, então. E aí, em busca disso, alguém me contou no passado uma fórmula sensacional sobre a pregação do Evangelho, e eu quero ensinar para vocês, para aqueles que não sabem. Eu tenho certeza que a partir dessa forma você vai sair daqui da igreja e amanhã você vai sair pregando o Evangelho. Amém? Aí vamos tentar de novo. A gente corta a filmagem e edita depois. Vamos lá. Eu tenho certeza, estou voltando, tá? Eu tenho certeza que depois que vocês aprenderem essa forma de pregar o Evangelho, vocês vão sair daqui hoje e amanhã e já irão pregando o Evangelho. Amém? Amém. E a história e a maneira é muito simples, gente. É assim: você vai primeiro contar para as pessoas a sua história. A sua história, quem é você? O que você faz? Quais são suas dificuldades como pessoa, como marido, como mulher? Pode contar. Mas fale sobre você, sua herança familiar. Conte. Primeiro passo. Isso aí todo mundo sabe fazer. É só dar 2 minutos. Aliás, eu estava fazendo uma contagem essa semana, pesquisando, e eu não sei se é verdade, mas dizem que as mulheres falam em torno de quantas mil palavras por dia? Vocês sabem? Quanto? 70 mil. Brincadeira, gente, não é isso tudo não. Fica tranquilo. É bem menos. Bem menos. Bem menos. Não vou falar quanta não, gente. Senão vocês vão querer descobrir quanto. E tem gente que vai chegar em casa e falar assim, tá vendo? Não falei minhas 3 mil de hoje. E quantos homens falam? Quantas palavras um homem fala? Dependendo do homem, fala mais que a mulher. Que Deus tenha misericórdia de algumas irmãs aí, não é? Mas vamos voltar aqui a forma, vocês estão fugindo do negócio aqui. Primeiro você conta a sua história. E aí depois você conta a história de Deus. O que Deus fez? Poxa, o homem andou longe de Deus desde lá do Éden. Olha, você pode falar com o indivíduo assim, a culpa não é sua não, viu? A culpa foi do Adão. Foi lá atrás que ele fez algo errado. E tudo que a gente vive daqui para frente, tudo de ruim que está aí, foi porque Adão fez. E aí Deus então mandou o seu filho para que a nossa história pudesse ter acerto. Então Deus manda o seu filho para consertar a história. Então essa é a história de Deus. Você não precisa ir muito longe não. Você pode falar, ó, Deus mandou o seu filho para morrer na cruz por sua causa, para reconciliar você com Deus. E aí é o seguinte, deixa para cá. Eu preciso que você aprenda essa fórmula, é muito interessante para mim.
E é muito importante para nós aqui na igreja. Ou seja, eu conto primeiro essa história, ou a minha história, e depois eu conto parte da história de Deus, resumo em uma frase. Mas o importante mesmo é você dizer para essa pessoa o que muda. Isso daqui, ó, a intercessão aí, o que muda quando a história de Deus entrou na sua história. É assim que se prega o Evangelho. É assim que uma vida cristã se torna uma vida de fecundidade. Sabe por que algumas pessoas não conseguem botar essa equação aí, essa fórmula para funcionar? Porque o encontro da história de Deus com a história de suas vidas não produziu nada. E aí a gente não tem nada para contar. A grande questão é essa. O que aconteceu? O que acontece quando a história de Deus invade a nossa história? Ah, se a gente contar só isso para as pessoas. Só isso. Nós teremos uma vida de fecundidade. Pegaram a forma? Pegou aí, gente? Posso pedir o secretário da igreja para mandar para todo mundo amanhã de novo. Simples assim, é só colocar em prática. Simples assim. Faremos uma revolução nessa cidade. Mas em terceiro e último lugar, Deus chama Abraão para uma vida relacional, para um relacionamento de profunda intimidade. Abraão vai se tornar um amigo de Deus, não como Moisés, mas um amigo de Deus. E por que isso? Porque Deus falou: eu estarei contigo, viu? Como amigos fazem. Eu estarei com você em todo momento. Eu vou te abençoar, ou vou abençoar os que te abençoarem. Aliás, eu vou te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E Deus fala tudo para Abraão, tudo que ele vai fazer. Os amigos fazem isso. Jesus falou isso com os seus discípulos. Jesus disse: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque o amigo conta para os seus amigos para onde ele vai, o que ele vai fazer. Então a nossa relação é de amizade, não é de senhor e de servo. Então Deus chama Abraão para uma vida de fé, Deus chama Abraão para uma vida de fecundidade, Deus chama Abraão para um relacionamento, para uma vida relacional. E assim ele mantém Abraão a caminho numa formação daquilo que a gente pode chamar de um canal exclusivo da bênção de Deus. Abraão se torna um canal da bênção de Deus para as nações e para os povos. Abraão não se torna um receptáculo da bênção, alguém que junta a bênção de Deus, todas as bênçãos, todas as promessas que Deus então faz para ele. Ele não pega isso, guarda isso para ele como se ele fosse só dele. Não, Abraão é um canal da bênção de Deus e não um receptáculo dela, coisa que eu e você também precisamos ser, canais da bênção de Deus. Tem um material muito bacana na internet, que é a leitura bíblica de alguns textos. E eu quero, a título apenas de ênfase, convidar vocês para a gente ouvir o narrador lendo o texto de novo. É assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos
que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas, e depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom, pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuraramente o tornou glória. Deus chamou a nação de Israel para uma vida de fé. Deus chamou a nação de Israel para uma vida de fecundidade. Deus chamou a nação de Israel para um relacionamento de profunda intimidade com Ele. Um Deus extremamente relacional. Um Deus que se fez em três para poder ter alguém igual a si mesmo para se relacionar. Há um relacionamento perfeito e completo entre a Trindade. Deus precisava de alguém como a si mesmo para amar e para ser amado de tal forma. Um Deus que se relaciona. A grande questão é que Israel, apesar de ser essa nação salva, era necessário que ele se convertesse todos os dias ao Senhor. Mas nós temos um salto na história de séculos. E aí assumimos hoje, eu e você, uma postura, um lugar na história, ou eu diria, sem o menor constrangimento, assumimos um lugar especial no coração e na agenda de Deus, a sua igreja.
Deus me convocou e convocou a você para uma vida de fé. Deus me convocou e convocou você para uma vida de fecundidade, de multiplicação dos convertidos ao Evangelho. Deus chamou a mim e a você para um relacionamento de profunda intimidade com Ele. Gente, esse relacionamento de profunda intimidade está muito além, mas muito além de sermos os membros da igreja presbiteriana Casa de Pedra ou de qualquer outra igreja. Está muito além. Mas para que isso aconteça, todos os dias, é preciso que nos voltemos para Deus. Sem o menor constrangimento. Falar: Senhor, essa semana eu fiz coisas que confirmam que eu fui Senhor da minha vida, da minha história. Eu preciso retornar para Ti. Eu preciso retornar para o centro da Sua vontade. Eu preciso que o Senhor converta a minha história, converta o meu caminho.